Graça e paz. Me ajeitar aqui. Aleluia. Boa noite. Nós estamos finalizando hoje, a nossa série de ministrações sobre as bem-aventuranças, aquelas que Jesus proferiu no Sermão do Monte. E como eu gostaria que todos os irmãos estivessem aqui já desde a primeira mensagem, porque foi algo muito forte, muito tremendo, mas eu acredito que você acompanhou na sua casa, na medida do possível, dentro das nossas limitações, em questão de produção, mas eu acredito que Deus ele tem nos honrado e tem falado muito conosco. E você que está aqui essa noite, que você possa receber de Deus, é a última das séries dessas ministrações. Se você pode estar no YouTube ou no Face da igreja, as outras ministrações, não somente essas, mas as de domingo também. E hoje eu quero compartilhar com você, mais uma vez dizendo, a última das bem-aventuranças, e ela está em Mateus capítulo 5, verso 10 ao 12. Nós dizíamos que quando Jesus subiu ao monte com aqueles discípulos, Jesus havia acabado de reuni-los e já tinha feito alguns milagres. Então, muitos, a maioria das pessoas começaram a seguir Jesus por causa dos milagres que ele tinha começado a fazer. A mensagem de Jesus, que era uma mensagem de aceitação, mas ali no Sermão do Monte, Jesus, ele se assentou com todo mundo e falou assim: já que vocês estão todos aqui, eu preciso falar para vocês o que eu espero de um discípulo. Quando você ler o Sermão do Monte, você vai ler no capítulo 5, capítulo 6 e capítulo 7 do livro de Mateus, e você vai ver que ali Jesus dá diretrizes de como deve ser o comportamento, como é o caráter de um verdadeiro cristão, de um verdadeiro discípulo. Isso porque eles estavam acostumados somente com a doutrina dos fariseus, com a doutrina dos mestres da lei, que colocava um peso sobre as pessoas, de maneira que eles não conseguiam se sentir parte de um reino, parte de um povo, parte de uma família de Deus. E Jesus ele vem trazendo no Sermão do Monte, quebrando muito desses paradigmas, e ele sabia que ali também estavam muitos daqueles religiosos. Então o Sermão do Monte foi, ao mesmo tempo, aproximando, fazendo com que homens e mulheres se sentissem parte de um reino, mas também foi chocando as pessoas que não aceitavam aquela mensagem ou que estavam acostumadas com um padrão religioso. Então o Sermão do Monte vai nos ensinar que não é pelas obras, não é pela religiosidade, mas são no nosso coração, são atitudes no nosso dia a dia, motivadas por essas transformações interiores, que nós nos tornamos participantes do reino. E leia comigo Mateus capítulo 5, verso 10 em diante. Diz assim: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a recompensa de vocês nos céus. Pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Quando nós ouvimos falar de bem-aventurados os perseguidos, é comum a gente ser levado a entender que é plano de Deus a perseguição. Sempre que nós ouvimos isso, felizes vocês que são perseguidos, parece que Deus planejou a perseguição para nós e a gente deve ficar feliz por isso. Mas na verdade, a perseguição ela não é um plano. Jesus nunca disse que a perseguição era um plano de Deus para a vida do crente. Mas o que Jesus está dizendo e está ensinando, que a perseguição contra o povo de Deus, contra os filhos de Deus, ela não é um plano, mas sim uma consequência. E é por isso que Jesus
deixou esse atributo no final. Essa é a última das bem-aventuranças que Jesus citou no Sermão do Monte. Felizes aqueles que são perseguidos, porque depois de toda uma transformação no seu coração, depois de passar por todas as bem-aventuranças, a consequência disso é ser perseguido agora. Então a perseguição contra o povo de Deus, a perseguição contra os verdadeiros discípulos, ela é um resultado de alguém que vive intensamente as bem-aventuranças ensinadas por Jesus. O cristão, nós aprendemos no último culto, na última quinta-feira, que ele promove a paz. Ele é um pacificador porque ele promove a paz. E quando o cristão ele entra numa briga para ele promover a paz, ele está tentando implantar ali a cultura do reino. Ele está tentando implantar na cultura do mundo a cultura do reino, trazendo a paz. Isso em que ele tenta promover a paz, ele vai também trazer um ar perturbador para o mundo. O mundo vai começar a se incomodar com aquele cristão que tentar trazer a paz, trazer uma mensagem, trazer algo de Deus para aquele meio. Por isso que a gente precisa entender, aqui no Sermão do Monte, se você ler com muito cuidado, você vai ver que Jesus disse assim: felizes os que são perseguidos por causa da justiça. Então, a gente precisa tirar da nossa mente algo que talvez nos ensinaram por muito tempo, que você é um bem-aventurado por ser perseguido por qualquer coisa que aconteça na sua vida ou por qualquer coisa que você faça. Muitos crentes acham que são perseguidos porque são fofoqueiros, ou são perseguidos porque alguma vez ele fez e que ficou marcado. Só que Jesus vai dizer: bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça. Então, se o nosso problema, se nós somos perseguidos por causa da nossa fofoca, por causa da nossa mentira, por causa do nosso orgulho, por causa de um mau comportamento, então nós não somos bem-aventurados. Nós precisamos nos converter. Nós precisamos olhar para nós e realmente, sabe, uma coisa que meu pai sempre falava: se todo mundo está falando mal de você, para um pouco. Vê se você realmente não tem algum problema nessa área aí, porque não é possível você estar com o ibope tão baixo. E isso não é ser bem-aventurado. E Jesus vai dizer: por causa da justiça. E que justiça é essa? Aí, quando a gente volta a estudar o Sermão do Monte, Jesus diz: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. E nós aprendemos que a justiça ela tem alguns aspectos. Existe aquela justiça da qual eu quero o bem para o próximo, mas existe aquela justiça que é divina, daquela justiça de Deus pelo sacrifício de Cristo. E quem tem essa fome e essa sede pela justiça que vem do alto, nos tornando justos diante de Deus, esse é um bem-aventurado, porque vai ser saciado da justiça de Deus que te salva. Então a justiça que Jesus está falando aqui no mesmo Sermão do Monte, nas mesmas bem-aventuranças, é a mensagem de salvação através do Evangelho da obra de Cristo. Portanto, bem-aventurados aqueles que são perseguidos por causa da mensagem de salvação do Evangelho através da obra de Cristo. Amém? Conseguiram entender isso? Eu imaginava vocês falando amém ali, e isso me ajudava. E quando a gente entende isso, que felizes são os perseguidos por causa da mensagem de Cristo, a gente vai entender que às vezes parece não ser muito justo, porque nós estamos lutando para viver o Evangelho, estamos lutando para levar uma mensagem de amor, a mensagem do reino, e o que nós vamos ganhar em troca? O que nós vamos receber em troca por anunciar a verdade que nos libertou e que nos salvou? Jesus vai dizer que nós vamos ganhar perseguição. Oh glória! Oh glória! E quando nós somos perseguidos por causa da mensagem, isso significa que nós estamos fazendo um bom trabalho.
Porque a perseguição por causa da justiça ou por causa do evangelho mostra que nós temos a marca de Cristo em nossas vidas, como verdadeiros discípulos. Isso significa que nós passamos por todas as bem-aventuranças até chegar ao nível de perseguição. Isso significa que você está sendo puro de coração, significa que você está sendo manso e humilde, significa que você está sendo misericordioso, significa que você está praticando as verdades do reino de Deus. E agora entramos na fase de incomodarmos o mundo. Nós incomodamos o mundo quando nós vivemos as bem-aventuranças, quando nós praticamos as bem-aventuranças. Aleluia. Em João 17, deixa eu ver se eu marquei certo. Não, Mateus capítulo 15, verso 18 ao 20. Jesus disse assim também, ó. Jesus disse que essa perseguição que nós sofreríamos seriam por causa dele. E olha o que ele vai dizer lá em Mateus 15 depois. Mateus capítulo 15, do verso 18 até o 20. Se o mundo os odeia, tenham em mente que antes odiou a mim. Se vocês pertencessem ao mundo, ele os amaria como se fossem dele. Todavia, vocês não são do mundo, mas eu os escolhi, tirando-os do mundo. Por isso o mundo os odeia. Lembre-se das palavras que eu lhes disse. Nenhum escravo é maior que o seu senhor. Se me perseguiram, também perseguirão vocês. Se obedecerem a minha palavra, também obedecerão vocês. Mateus capítulo 15, verso 18. Não é? Ué, então eu marquei errado. Também, isso não é perseguição, isso é erro mesmo. Entenderam a diferença? Podia estar falando aqui, o diabo está tentando. Não está. Tá? Então, se alguém achar esse versículo aí, depois corrige para mim, tá? O Data achou me perseguindo. Não é, viu? Ainda bem que agora nós estamos esclarecidos. Mas tá bom. É esse versículo que eu falei, depois a gente corrige aqui. Tá? Jesus, ele nos salvou do mundo. A obra, Jesus vai dizer, eu acho que é João. Acho que é João isso, não é? Tá, depois vocês falam. Tá. Mas eu quero dizer que Jesus, ele disse que ele nos salvou do mundo. E em outro lugar, Jesus vai dizer que ele nos tirou do poder desse mundo. Ele vai orar ao Pai, dizendo assim: Pai, eles estão no mundo, eles não pertencem ao mundo, mas eles estão no mundo. Aí João, acho que é João mesmo, quer ver? Eu vou abrir aqui. João 17, do 14 ao 17. Eu vou achar. João 17. Vai aí agora, João 17, verso 14 ao 17. Deles a tua palavra e o mundo os odiou. Também não sou. Não rogo que os tire do mundo, mas que os protejas do maligno. Eles não são do mundo como eu sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Agora está certo. Então, o que Jesus aqui vai dizer? Ele nos salvou do mundo. O mundo passou a nos odiar. Mas não por causa da nossa carinha bonita. Não porque nós somos simpáticos. Mas o mundo passou a nos odiar porque nós carregamos uma mensagem. E Jesus vai dizer que antes de nos odiar, o mundo odiou o próprio Cristo. Então o que o mundo odeia, na verdade, não somos nós, mas o Cristo que nós pregamos. A mensagem do Evangelho que nós vivemos e praticamos. O mundo, ele nos odeia porque nós não pertencemos mais a esse mundo, mas por causa de Cristo agora nós pertencemos ao reino dos céus. Só que Jesus vai dizer aqui que ainda orou ao Pai para não nos tirar do mundo, mas nos manter aqui no mundo, mesmo nós não pertencendo ao mundo, para nos enviar. Jesus vai dizer aqui: eu os envio ao mundo.
Resumindo, o mundo está incomodado com a gente porque nós não fazemos parte desse mundo e estamos aqui incomodando. Já era para a igreja ter ido embora. Mas eu tenho uma notícia para o mundo: a igreja vai embora. Nós vamos subir, Jesus vem buscar a sua igreja. Mas nós esperamos, Jesus nos deixou aqui no mundo, mesmo nós não pertencendo a este mundo, para que nós possamos levar essa mensagem de justiça, para que outros também alcancem a salvação e também vão embora com a gente. Amém? Conseguiram entender isso? Eu dei uma perdida aqui, mas eu não vou achar agora. Amém? Então é por isso que o mundo nos odeia, por causa da mensagem que nós carregamos, por causa da missão que Jesus encarregou os seus discípulos aqui. E para nós como discípulos, vivermos e praticarmos a missão que Ele nos encarregou, nós precisamos de todas as bem-aventuranças. Assim como os frutos do Espírito, na verdade, você não consegue desmembrar os frutos do Espírito. Ele está ali, lá em Gálatas, didaticamente, para a gente ler e até mesmo estudar, mas na verdade é um fruto, não são frutos, é um fruto. Amor, paz, tudo que está ali. As bem-aventuranças também, ela é um caráter só. Então não dá para pedir para Deus ser mais paciente e não ser misericordioso. Não dá para pedir para Deus ser mais humilde e não ter fome, sede e fome de justiça. Porque é tudo um caráter só de discípulo de Jesus. E quando nós entendemos isso, e quando nós praticamos isso, a perseguição vem como consequência. Porque o mundo não quer ouvir essa mensagem. Porque o mundo olha para nós, olha para a mensagem de Jesus, olha para a mensagem do Evangelho e fala: não, o que você está falando não é desse mundo. E não é mesmo. O que nós estamos vivendo, o que nós estamos praticando, o que nós estamos querendo levar é de outro mundo. É de outro lugar. É do reino dos céus. E Deus, Ele quer fazer isso através dos seus bem-aventurados que aqui estão. Por isso, quando nós sofremos por causa daquilo que nós pregamos, por causa daquilo que nós acreditamos, Jesus vai dizer que somos bem-aventurados e que o reino dos céus nos pertence, ou seja, nós temos um lugar, nós temos uma morada. Atos, capítulo 9, do verso 1 ao 5. Vou olhar ali para ver se você vê certo agora. Atos, capítulo 9, do verso 1 ao 5. Olha lá. Agora sim. Enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhes cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudesse levá-los presos para Jerusalém. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo respondeu: quem és tu, Senhor? E ele respondeu: eu sou Jesus, a quem você persegue. Por isso a verdadeira, na verdade, não é uma perseguição contra você particularmente, mas contra o próprio Cristo. E Jesus sabe disso. Saulo, ele estava tão convicto do que ele estava fazendo agradaria a Deus, que ele começou então a perseguir os cristãos. Ele começou a querer matar, a querer colocar na cadeia, simplesmente pela fé que aqueles homens estavam dedicando a Jesus. Então Jesus aparece a Saulo e fala para ele: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Sabe o que é isso, gente? É quando você tentar pregar o evangelho para alguém, é quando você tentar levar a mensagem de Deus para alguém e de repente essa mensagem não for bem aceita, e as pessoas de repente começar a olhar feio para você ou querer o seu mal por causa daquilo. Como se Jesus me acalmasse, eu te acalmasse. Calma, não é você que ele está perseguindo, não é você que ele está rejeitando, ele está rejeitando a mim. Ele
Ele está rejeitando a minha mensagem, Ele está rejeitando a minha palavra. Mas a nossa missão, a nossa função é continuarmos o nosso trabalho. É continuarmos, apesar das perseguições que certamente nós vamos sofrer. E não é porque Deus é mau, e não é porque Deus nos colocou numa enrascada. É porque Ele sabe que através da sua igreja, muitos poderão se chegar até o reino dos céus. Quem diria que Saulo se converteria? Quem diria que o apóstolo Paulo seria o grande homem de Deus que foi? Quem diria que eu e você estaríamos aqui na igreja hoje? Quem diria que a nossa família pudesse ser salva? Quem diria? Mas se essa mensagem não tivesse chegado a nós, ou se de repente por alguém que também foi perseguido, por alguém que também foi desacreditado, essa mensagem não tocasse o nosso coração, talvez nós não pudéssemos hoje estarmos na presença de Deus. Então, nós precisamos entender que Jesus, Ele vai nos chamar de bem-aventurados quando nós entendermos que, embora a perseguição seja um plano, existe um propósito. Existe um propósito para tudo, existe um tempo para tudo que acontece debaixo do sol. E até mesmo as perseguições que nós sofremos, que a igreja sofreu ao longo da história, fez com que ela ficasse mais forte. Eu insisto e vou falar isso de novo. Não porque Deus quis assim, mas porque a igreja, quando ela é perseguida, ela se torna mais forte na sua fé. Tem até não sei se agora foi um pastor, ou se foi de repente um outro estudioso quem disse, mas essa pessoa disse que a pior coisa que aconteceu para a igreja foi ela deixar de olhar para o reino, parar de buscar pelo céu, deixar de visualizar o além dessa terra. Porque quando a igreja começou a olhar para os benefícios terrenos, quando a igreja começou a desejar os bens materiais, quando a igreja começou a desejar as bênçãos nessa terra, ela parou de ser perseguida. Ela parou de ser perseguida, ela começou a ser injuriada, ela começou a ser mal falada por causa do seu mau testemunho, e não mais por causa da sua pregação. E isso é triste, irmãos. Isso é triste porque nós estamos perdendo a oportunidade de sermos bem-aventurados enquanto nós estamos aqui. E hoje, qual que é o resultado disso? Qual que é o resultado de uma igreja que quis as bênçãos materiais e não quis e deixou de buscar as bênçãos dos céus? O resultado é que hoje nós nos tornamos uma igreja que não quer. Não queremos ser perseguidos, nós queremos estar bem com todo mundo. Nós queremos ser aceitos em todos os lugares que nós vamos, nós queremos que as nossas mensagens no Facebook sejam curtidas, nós queremos ter amizade com todo mundo, e muitas vezes nós negociamos a nossa fé em troca de um elogio ou em troca de uma aceitação. Nós achamos que nós temos paz com Deus quando ninguém sabe que nós somos crentes. Quando na verdade ter paz com Deus é estar bem com Ele e estar bem com os homens, mas sabendo quem nós somos de verdade. E a outra consequência disso é que a igreja acabou perdendo a sua identidade. Então não seja um plano. Foi a perseguição que fez com que a igreja verdadeira continuasse. E vai ser a perseguição que vai fazer com que a igreja verdadeira seja salva. Porque é nos momentos de dificuldade, nos momentos de luta, nos momentos de injúria, que nós deixamos de olhar para essa terra, porque a gente para de ver lucro aqui, mas a gente começa a desejar galardão no céu. Amém? Aí Jesus disse assim: da mesma forma perseguiram os profetas. Hebreus capítulo 11, do verso 32 em diante. Hebreus capítulo 11, do verso 32 em diante. É sempre bom confirmar. Que mais direi? Não tenho tempo para falar de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, Samuel e os profetas,
os quais pela fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento da promessa. Fecharam boca de leões, apagaram o poder do fogo e escaparam do fio da espada. Da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos estrangeiros. Houve mulheres que, pela ressurreição, tiveram de volta os seus mortos. Para ser libertos, para poderem alcançar uma ressurreição superior. Olha isso, recusar ser liberto para poder ir para o céu. Outros enfrentaram zombaria e açoites. Outros ainda foram acorrentados e colocados na prisão, apedrejados, cerrados ao meio, postos à prova, mortos ao fio da espada. Andaram errantes, vestidos de pele de ovelha e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados. O mundo não era digno deles. Vagaram pelos desertos e os montes, pelas cavernas e grutas. Todos estes receberam bom testemunho por meio da fé. No entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. Deus havia planejado algo melhor para nós, para que conosco eles fossem aperfeiçoados. Muitos dos profetas não receberam as suas promessas, porque quando você lê o Antigo Testamento, você vai ver muita promessa, e toda promessa para Israel era referente à terra, tá? Terra que mana leite e mel, prosperidade, é tudo referente a bens terrenos. Israel ainda vai receber muitas dessas profecias ainda no reino de Cristo. Mas para a igreja, a promessa é outra. Para a igreja, não existe nenhuma promessa terrena. Pode ler no Novo Testamento, você não vai achar nada para a igreja se referindo a esta terra. Mas para a igreja existe a promessa de um reino, existe a promessa da volta de Jesus, do arrebatamento, existe a promessa de um casamento com o noivo. Essa é a promessa para a igreja. E aqui no final fala que, embora esses profetas foram perseguidos, torturados e maltratados e não receberam essas promessas, Deus havia planejado algo melhor para nós, que é o céu, para que conosco eles fossem aperfeiçoados. Então eles vão ressuscitar conosco e haverão de morar no céu junto com a igreja. Essa é a recompensa que eles vão receber, e era para essa recompensa que eles estavam olhando quando eles estavam sendo torturados. E aí você volta para o Sermão do Monte. Jesus vai dizer, da mesma forma perseguiram os profetas. Como da mesma forma? Por causa da justiça que eles anunciavam. Da mesma forma, eles anunciavam o reino de Deus, perseguidos, a ponto de não receberem aqui nessa terra as promessas de prosperidades que eu tinha para Israel. Mas eles vão receber a promessa do reino de Deus. O reino de Deus também é deles, e eles vão ressuscitar e vão morar no céu com a igreja. Vocês estão entendendo isso? É mesmo? Então, que bom. A Bíblia vai falar que o profeta Zacarias, não vou ler, tá? Mas se você quiser ler na sua casa, em 2 Crônicas 24, 20 ao 22, diz que o profeta Zacarias, quando ele anunciava a palavra de Deus, o povo estava totalmente perdido em idolatria, e ele simplesmente começou a pregar pela vontade de Deus que não haverá mais prosperidade para Israel. Um povo que tinha promessa de prosperidade, então aquele profeta se levanta para dizer que Israel não seria mais abençoado com prosperidade na terra. Foi isso que ele se levantou para pregar. Então aquele povo ficou indignado. Como assim nós não vamos receber nada nessa terra? Pegaram pedras e apedrejaram Zacarias. E ele foi morto por causa da justiça. Ele sabia onde ele estava entrando, mas ele preferiu anunciar a palavra de Deus. Ele preferiu não receber nada nessa terra do que deixar de anunciar a justiça de Deus, do que deixar de anunciar a verdade de Deus. Não tem relato na Bíblia, mas segundo historiadores, o profeta Isaías foi o profeta que a Bíblia fala que teria sido morto, cerrado ao meio. E o que eles ganharam nessa terra, irmãos? O que eles ganharam por anunciar a justiça? O que eles ganharam por anunciar a verdade? Perseguição, morte, tortura. Foi isso que eles ganharam aqui. E sabe, igreja, nós que temos o céu como herança,
gente vai precisar abrir mão dessa terra para ganhar a recompensa que vem do alto. E é difícil abrir mão dessa terra. A gente não está conseguindo abrir mão de muita coisa agora nessa quarentena. Mas a gente vai ter que abrir mão de coisa muito mais difícil, a fim de herdarmos o reino. E isso é para todos aqueles que entenderam o sentido das bem-aventuranças na sua vida, daqueles que querem realmente ser bem-aventurados. Você se alegrar e querer sim lutar pelas suas conquistas. Eu não estou pregando contra isso. Eu creio até que Deus se alegre, nos abençoe e nos ajuda. Mas nunca foi o alvo da igreja essas coisas. Nunca foi o objetivo da igreja. Não espera isso da igreja, porque não é isso que ela tem para te entregar. Ela tem para te entregar a mensagem de justiça. Ela tem para te entregar a mensagem de salvação. Ainda que sejamos perseguidos por causa disso. Ainda que cristãos nos odeiem também por causa disso. E eu louvo a Deus pela igreja que nós congregamos. Porque é uma igreja que se importa em pregar o evangelho puro, simples e verdadeiro de Jesus. Ainda que você fique muito chateado. A mensagem que nós temos é que Jesus está voltando. A mensagem que nós temos é que nós precisamos abrir mão das coisas desse mundo. A mensagem que nós temos é que nós precisamos ser um povo mais unido, mesmo em tempos de quarentena. Essa é a mensagem de justiça que nós temos para pregar. E sabe, as perseguições, elas virão como consequência. E elas, como eu disse, elas têm um propósito tanto de Deus para nos fazer mais fortes. Mas o diabo também pode usar isso como um propósito na nossa vida. Para nos calar. Veja o que aconteceu com o profeta Elias. 1 Reis, capítulo 19. Do verso 1 ao 3, eu já estou acabando. 1 Reis, capítulo 19, do 1 ao 3, diz assim: Ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito e como havia matado todos aqueles profetas à espada. Por isso Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe: que os deuses me castiguem com todo rigor, caso amanhã, nesta hora, eu não faça com a sua vida o que você fez com a deles. Elias teve medo e fugiu para salvar a sua vida. Em Berseba de Judá, ele deixou o seu servo. Eu posso dizer que ele seja o maior profeta do Antigo Testamento? Acho que sim. Porque o maior profeta depois do Novo Testamento é João Batista. Mas Elias, o maior do Antigo Testamento. Ele havia acabado de ser cheio da presença de Deus e realizado um milagre espantoso diante dos profetas do Baal. E pela sua oração, cessada a chuva, e naquele momento, a chuva caindo novamente sobre Israel. Então, a rainha Jezabel ficou sabendo daquilo e ficou louca com ele e decidiu persegui-lo até a morte. E quando ele ouviu que seria perseguido até a morte, ele decidiu fugir e se escondeu numa caverna. O maior dos profetas do Antigo Testamento. Aquele que representa o ministério profético, escondido com medo das perseguições. A perseguição diante de Deus nos fortalece, mas a perseguição diante do diabo nos cala. O diabo quer calar a voz profética da igreja. O diabo quer calar a nossa mensagem de justiça. E infelizmente, por muitas vezes ele tem conseguido. Mas olha o que Deus vai dizer para Elias, no mesmo capítulo 19, a partir do verso 13. Quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto, saiu e ficou à entrada da caverna. E uma voz lhe perguntou: o que você está fazendo aqui, Elias? E ele respondeu: eu tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Eu sou o único que sobrou e agora também estão procurando matar. O Senhor lhe disse: volte pelo caminho de onde você veio e vá para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Azael como rei da Síria. Unja também Jeú, filho de Ninsi, como rei de Israel. E unja Eliseu, filho de Zafate, de Abel-Meolá, para suceder você como profeta. Deus chegou para Elias naquela caverna e falou: o que você está fazendo aí, rapaz? O que você está fazendo aí?
Perseguiram todos os profetas, eu sou o único, e daqui a pouco vão chegar aqui, daqui a pouco vão me matar também. A voz profética estava sendo calada. Mas Deus, numa voz suave, diz para Elias: tem rei para você ungir ainda nessa terra. Tem profetas para você levantar ainda nessa terra. Quando Deus disse para ele ungir reis e deixar um profeta em seu lugar, ele estava falando de um legado que Elias ainda precisava deixar. Nós precisamos deixar o nosso legado, igreja. Nós precisamos deixar a nossa mensagem. Nós precisamos levantar, ungir reis e ungir aqueles que virão no nosso lugar aqui enquanto Jesus não volta. Enquanto Jesus não vem, nós precisamos ungir nossos filhos, precisamos abençoar nossas casas, para que ali se levante homens e mulheres de Deus que vão continuar levando essa mensagem de justiça para todos os cantos da terra. Amém? Eu quero dizer rapidinho, e eu vou terminar aqui, a gente vai ter que sair correndo, irmão, senão seremos perseguidos. Sabe como que morreu os apóstolos? Eu vou só ler rapidinho, tá? Você já pode se preparar. A morte dos apóstolos. Pedro, ele foi morto e crucificado em Roma. Porém, ele teria pedido para ficar de cabeça para baixo, para não se assemelhar ao mestre. André. A tradição revela que André também foi muito torturado antes de ir para a cruz na Grécia. Ele estaria em missão na província de Acaia, onde foi crucificado. Só que dessa vez por uma cruz em forma de X. João, acredita-se que ele morreu por volta de 100 anos de idade por causas naturais em Éfeso. Filipe, há relatos que ele tenha morrido de causas naturais, mas também há estudiosos que acreditam que ele morreu enforcado, ou apedrejado, ou crucificado. Bartolomeu, este foi posto vivo em um saco e lançado no mar, depois de ter sido açoitado. Mateus, a causa de sua morte teria sido em decorrência de um ferimento à espada. Tomé, há relatos que dizem que ele morreu a flechadas durante orações e sua morte teria sido encomendada pelo rei. Simão, morto em Roma durante um massacre no ano 70 d.C. Tiago Maior, ele foi decapitado em Jerusalém. Tiago Menor, teria sido apedrejado até a morte a mando de Ananias, um sumo sacerdote que queria que ele denunciasse alguns cristãos. Judas Tadeu, espancamento. E o apóstolo Paulo, que veio depois, decapitado. Se coloca de pé, em nome de Jesus. Não foi fácil para nenhum cristão que quis viver as boas aventuras de Cristo. Não foi fácil para nenhum profeta. E de fato eles não receberam nada aqui. E talvez nós não vamos receber nada aqui. Mas tem um lugar preparado para nós. Eu quero ler com você o último versículo, tá? E nisso você vai louvar. Jesus disse assim, ó. Aliás, está em 1 Pedro, capítulo 4, 12 a 16. Amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para os provar, como se algo estranho estivesse acontecendo. Mas alegrem-se à medida que participam do sofrimento de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, felizes são vocês, pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus repousa sobre vocês. Se algum de vocês sofre, que não seja como assassino, ladrão, criminoso, ou como quem se intromete em negócios alheios. Contudo, se sofre como cristão, não se envergonhe, mas glorifique a Deus por meio deste nome. Bem-aventurado é você que sofre perseguição por causa da justiça, porque teu é o reino dos céus.